Então, a gente tem essa questão da autonomia emocional, né? Daí a gente, então, poderia ser direto ao ponto e ver que não precisamos gerar mais raiva e não precisamos gerar mais algum tipo de comportamento que nos leve a ter algum processo de luta interna, né? Ou seja, a raiva e o processo de luta, né, de não aceitação ao que está acontecendo, elas já estão conosco, né? Quando alguma coisa sai do controle, alguma coisa que a gente não queria que acontecesse, ou alguma coisa que a gente está ansiando muito que aconteça, eles mostram já, fica evidente já quais são os padrões que a gente está, então, sustentando ali, né? Mas o que acontece é o seguinte, ó, o que a gente vai conversar hoje sobre a questão da autonomia emocional é justamente que a gente pode experimentar o que a gente vai chamar de um estado ou um modo de ser, né, aberto, tá? Então, a gente vai experimentar um estado de abertura dentro de nós, mesmo quando somos capturados pelo caos, né? Pelo caos, pela insegurança, pela ausência de chão, digamos assim. Então, para começar, para a maioria de nós, os pensamentos eles parecem muito sólidos. Os pensamentos eles têm o peso de um saco de cimento, né? 50 quilos e por aí vai, né? Ou seja, ou a gente fica muito apegado aos pensamentos ou a gente tem medo dos pensamentos. Só que quando a gente fica apegado ou quando a gente tem medo aos pensamentos, eles então começam a inflamar. Eles começam a ganhar mais solidez e eles parecem ser mais verdadeiros do que a forma como a gente se relaciona com eles de fato. Ou seja, é como se os pensamentos e as emoções elas começam a ganhar força sobre nós a partir de um certo movimento interno que a gente está inconsciente, né? Então, eu tenho uma tendência a abordar essa questão da autonomia emocional já partindo do pressuposto, né, de que todos os seres eles têm essa centelha búdica, né, essa natureza fundamental. Então, essa natureza fundamental ela tem abertura, clareza e ela é a nossa natureza humana em seu pleno potencial, né? Só que a gente não tem como experimentar essa clareza e essa abertura e esse discernimento se a gente estiver simplesmente num processo de raiva e repressão. Não dá. Não dá para experimentar. Então, ah, seria interessante que a gente pudesse ver o que é que acontece dentro de nós quando surgem os tais pensamentos, as tais sensações físicas e as tais emoções que grande parte da gente não sabe nem dizer de onde é que vem ou simplesmente reage aquilo de modo automático, né? Então, voltando ao tema, existem muitas formas de se abordar esse tema da autonomia emocional. E aqui, a ideia central não é entender, fazer, não é que a gente aprenda uma nova estratégia de fuga das emoções ou por aí. A gente não quer abafar o caso, digamos assim. O que a gente quer é entender como que os processos mentais eles nos afastam do equilíbrio emocional. Então a lógica aqui é, tu já tem esse equilíbrio emocional, mas algo acontece e tu perde esse equilíbrio emocional, tá? Dessa forma, a gente se coloca numa posição onde a gente está oferecendo, onde a gente está numa posição de potência, em vez de a gente estar numa posição de mendigo, uma posição carente diante da realidade, né? Então, para isso, a gente vai precisar de um eixo e de uma ferramenta. Esse eixo que a gente vai propor são as 4 9 verdades e o caminho de 8 passos, e a ferramenta é a meditação, porque a meditação ela vai nos ajudar a gente a desenvolver uma habilidade maior de atenção e introspecção diante do que está acontecendo dentro, né? Em geral, nossos olhos estão voltados para fora o tempo todo. Aqui o que a gente quer é voltar os olhos para dentro. Dessa forma, a gente vai ter como discernir o que é e o que não é necessário de ser sustentado
como uma qualidade de experiência, de presença, né? Eu, em geral, o termo correto é esse, mas eu gosto de usar a qualidade de experiência do coração. Porque esse termo presença, aí a pessoa pode achar que é assim, ah, é só ficar presente, e não é, é uma coisa maior do que isso, tá? Então, a gente vai abordar esse tema da autonomia emocional a partir do que é chamado o eixo, que é as 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. O eixo significa o quê? Que sempre que a gente tiver dúvida, sempre que a gente se sentir inseguro, sempre que a gente se perguntar, mas isso vem de onde? A gente vai perceber que a gente não está reinventando a roda. A gente vai perceber que as 4 9 verdades e o caminho de 8 passos nada mais são do que os ensinamentos fundamentais do Buda, né? Ou seja, há 2.600 anos esse ensinamento está funcionando aí. E a meditação que a gente vai usar é a meditação sobre os 5 elementos, ou 5 Lungs, né? Lungs, Lung, tá? Bom, de maneira bem simples, tá? Para a gente não se alongar muito nesse tema, mas a gente pode fazer um vídeo depois sobre esse tema. Os 5 Lungs, eles representam o nosso aspecto fundamental. É o modo como o qual a gente se relaciona de fato com a vida, né? Então, quais são os 5 Lungs? Os 5 Lungs, eles são energias básicas e estão relacionadas aos elementos, ou seja, terra, água, fogo, ar e éter. Aí eu já queria deixar claro que esses elementos não têm nada a ver com tabela periódica, tá? Aliás, química, a única coisa boa que química tem é o Breaking Bad, né? Eu não, tô brincando. Assim, era uma matéria que era difícil, assim, para mim. Química, pá. Mas Breaking Bad é bom. Assistam Breaking Bad. Então, o que acontece? Às vezes, essa questão dos lungs, ela é chamada de ventos internos ou ventos kármicos, tá? Então, o que acontece? Sem a compreensão desse aspecto, o aspecto dos 5 elementos, né? A prática da meditação, ela vai se tornar mais um exercício, como se fosse um tipo de aeróbica do ego, tá? Então, vão ser simplesmente práticas que servem para a gente investir na autoabsorção da identidade. Ou seja, a pessoa está reforçando o autocentramento dela. Sem uma compreensão profunda desse aspecto, sem ter um eixo de sabedoria e sem ter um método claro sobre o que é que ela vai fazer na meditação, a meditação vai simplesmente ajudar ela a se tornar mais autocentrada. Então, aí vai ser pior ainda, ela vai se achar mesmo no centro do universo, né? Então, fica a dica. E, em geral, a gente não fala sobre essas coisas, né? E aí a gente une o aspecto do eixo, da sabedoria, com o aspecto da meditação. Por quê? Porque a gente precisa entender como que a mente é ampla e ela se estreita. E então a gente começa a se enganar sobre o próprio funcionamento da mente. Como um mágico que cria a magia, mas fica preso ao efeito da própria magia. Ele não consegue soltar mais a capacidade de repousar relaxado diante daquilo que ele está criando, né? Então, o que acontece? Quando a gente não tem muita lucidez a respeito desse funcionamento da mente, a gente começa a tensionar a energia, então isso vai gerar um desequilíbrio, e a gente começa a tensionar tanto que tem uma hora que a gente não aguenta mais e a gente vai chamar isso então de sofrimento. Então, esse hábito de, de solidificar e esquecer quem de fato a gente é e ansiar por um novo desejo e apego e sofrer por isso, o nome disso é chamado dukkha, D-U-K-H-A, tá? Ou a gente pode traduzir como insatisfatoriedade. Então, o que seria interessante a gente entender? Em primeiro lugar, a autonomia emocional que a gente está buscando, ela não vem, nessa abordagem que a gente está usando, ela não vem por uma nova emoção que tal, tal, tal. Não, ela vem pelo equilíbrio dos 5 elementos, tá? Então, como que a gente entende o que é o equilíbrio dos 5 elementos? Entendendo como os 5 elementos entram em desequilíbrio, né? Então, o que acontece? A gente vai se dar conta de que quando há um desequilíbrio de energia, a gente vai chamar isso de flutuação da energia. Por exemplo, quando a gente leva um susto, a gente fica com energia, né? Quando a gente fica ansioso,
quando a gente está com muita raiva, né? São situações extremas onde a nossa energia fica evidente. Então, quando a gente tem um desequilíbrio de um dos elementos, ou dos cinco, né? Terra, água, fogo, ar, éter, isso, isso em conjunto com a ignorância sobre o processo de como a mente se engana, isso vai gerar o que a gente vai chamar de camadas de fixação à identidade, tá? Isso está descrito nos 12 elos da origem independente, tá? Não é o tema de hoje, mas vale a pena a gente dedicar um tempo para esse tema, que também pode ser descrito como se fosse um tipo de psicologia budista, tá? Só que o que acontece? Quanto mais essas camadas elas vão se tornando mais sólidas, mais a gente vai começando a oscilar na gangorra da esperança e do medo. E onde tem esperança e medo, tem atração e aversão. Tem elogio e preconceito. A gente está sempre polarizado, né? Ou polarizada. Então, isso está descrito em detalhes, tá? Como que isso opera na primeira e na segunda nova verdade, tá? Então, a gente começa a observar que essa insatisfatoriedade diante das situações, ela é tipo como se fosse uma febre alta. E dentro dessa febre alta, a gente tem alguns sintomas, que é a própria febre alta, e a gente começa a se descrever, nesse momento, o nosso horizonte, o alcance do nosso horizonte, ele fica limitado a simplesmente os padrões habituais de repetição e os traumas passados. Então, com esses padrões e traumas, a gente se sente isolado. E aí, devido à ignorância sobre quem realmente somos, a gente começa a se sentir vazio por dentro, aí começa a querer se tornar ou eufórico, para poder escapar desse vazio, ou deprimido. E aí, o que acontece? Quando essa euforia ou essa depressão vem, a gente começa a buscar coisas fora para poder suprir esse vazio. Isso só com o desequilíbrio dos elementos, né? A gente não falou em emoção, não falou nada. A gente disse, olha, quando esses elementos estão desequilibrados, é isso que acontece. Então a gente quer buscar realizações, reconhecimento, né? Mas olha o quanto a gente tem medo de não ser aceito, por exemplo. Relacionamentos sem nenhum critério de virtude. A gente olha os relacionamentos como se os relacionamentos fossem um produto da Polishop, né? A gente quer mais aquisições do que aquilo que a gente se propôs, tá? Então, sem lucidez e sem atenção a esse movimento interno da energia, né? A gente tem o nosso movimento, ele pode ser externo, que é aquilo que vocês estão vendo aqui, e tem um movimento interno. Por exemplo, vocês não conseguem ver como é que eu estou respirando aqui. Vocês não conseguem ver isso, tá? Então, isso seria um movimento interno. Daí o que acontece? Sem a contemplação desse processo, o nosso desequilíbrio de energia, ele se autoalimenta e ele começa a ficar inflamado. Então é como se a gente agora começasse a ficar inflamável. Ou seja, se aquilo está pegando fogo, qualquer coisa que tu joga dentro vai pegar ainda mais fogo. Por isso que a gente está primeiro falando no aspecto da energia, para depois falar no aspecto conceitual. Tá? Porque o que acontece? Experimenta dizer para uma pessoa, olha, eu acho que seria interessante você fazer uma dieta. Aí no dia seguinte, tu leva a pessoa para comer um buffet. Ou então assim, olha, cadê aquele pote de sorvete que você disse que só ia comer 2 colheres? Não é um aspecto discursivo que faz a pessoa ficar ali. É a energia. É a energia que faz a energia condicionada ao resultado dos objetos que faz a gente repetir os padrões, né? Então, uma vez que a experiência interna de Lung, ela se instala, a gente sente uma certa inquietação. E isso não permite que a gente relaxe e descanse em corpo, energia, mente e paisagem, né? Os 4 aspectos da ação, né? A gente tem a ação de corpo, a ação de sensações, a ação de mente, que é o pensamento,
e a paisagem, que é o horizonte de onde tu tá vendo aquela situação, tá? A paisagem são as 6 emoções: orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, carência, preguiça e é isso. Então, quando o Lung tá em desequilíbrio, os 5 elementos estão em desequilíbrio, a gente sente que precisa fazer algo, mas a gente não sabe exatamente o quê. Então, esse é um dos pontos para a gente saber como é que estão os 5 elementos. É esse desequilíbrio, né? Por exemplo, a pessoa pode ter uma explicação racional e lógica de como as coisas funcionam, como as situações deveriam andar, como ela deve se comportar nos lugares e como as relações deveriam ser. Aí chega na hora H, ela não consegue sustentar isso, porque a gente não está nos lugares seguindo plenamente o aspecto lógico. A gente está seguindo o nosso movimento de energia. Isso fica claro com crianças, né? Eles são um exemplo perfeito da flutuação de energia. Eles não estão ali pelo brinquedo. Então, não importa se a pessoa está cansada ou se ela está de boas, o Lung desequilíbrio, ele não deixa a pessoa em paz. Só porque a pessoa tem uma citação do Dalai Lama, ou só porque a pessoa tem todos os livros do budismo, ou só porque a pessoa recebeu um telefonema que ela queria receber, ou assim por diante, né? Então, o que que ela faz? Ela vai em busca de coisas para tentar lutar contra esse movimento de desequilíbrio. É um movimento inconsciente, né? Aí ela tenta se suprir de coisas, situações, lugares, pessoas. Em casos mais graves, essa inquietação dos 5 elementos, ela se torna reincidente, né? E isso pode acabar gerando uma doença, tá? Então, os sintomas mais leves dos lungs em desequilíbrio são o corpo tenso, pensamentos desconexos, perdão, ou compulsivos, pensamentos compulsivos, tá? Sentimentos descompassados, tá? Então, a gente pode até tentar eleger um alvo, um vilão sobre a nossa aflição emocional, né? Pode dizer, o culpado é aquilo ou aquele, mas aquilo não passa. Aliás, a pessoa escreve até um enredo que dá para fazer um seriado na Netflix, mas aquilo também não passa. Então é tudo muito lógico, né? A pessoa dá prazos, a pessoa pode gerar uma discussão filosófica sobre o tema, ela pode ter uma preocupação financeira, ela pode ter problemas de saúde, mas ela entra e ela não sabe como entrar. E quanto mais informação ela usa, quanto mais a mente lógica ela usa, ela não consegue sair dessa aflição. Então, o que acontece? A pessoa pode até identificar qual é o problema, de modo racional, mas a inquietação dentro permanece. Quando essa energia, quando o Lung está em desequilíbrio, ele vai gerar uma intensidade grande. Então, a gente vai poder gerar. Isso fica evidente nos movimentos de aversão, de repulsa e de apego. Então, a gente vai poder se sentir exausto. Pode ser que a gente se sinta exausto. A gente pode se sentir meio lerdo, a gente pode se sentir depressivo, a gente pode dormir mais do que o normal e também a gente pode ter sonhos que não são muito auspiciosos, né? A gente começa a ter pesadelos em excesso. Tudo isso a gente está falando só de ter os 5 elementos em desequilíbrio, tá? É uma etapa antes da questão das emoções. É mais sutil, mas é uma etapa que resolve de fato. Então, em geral, o Lung, quando ele está em desequilíbrio, ele vai se expressar de modo condicionado e vai se congelar na região do tórax, cabeça, pescoço, nos membros superiores, né? O jeito mais fácil de perceber isso é com o movimento da respiração. A respiração ela fica descompassada. A respiração ela deflagra o nosso estado emocional, tá? Então, o problema é que esse desequilíbrio ele se torna tão recorrente, mas tão recorrente, que daqui a pouco a pessoa acha que a vida dela é simplesmente viver em função desse desequilíbrio, tá? Logo, essa questão do Lung, ele é uma questão que precisa de um olhar sutil e cuidadoso, tá?
E a gente vai precisar, então, de uma ferramenta chamada meditação. Pois dessa forma, a gente pode perceber, de fato, nossa natureza humana em potencial e a experiência aberta que está sempre presente em relação ao jeito habitual e confuso, contraditório que a gente está acostumado a andar a partir desse desequilíbrio, né? Ou seja, a gente começa a pegar a meditação para entender essa experiência aberta e vai começar a perceber que essa experiência onde o lumbo está desequilibrado, ela é uma experiência menor. Naturalmente, vai ser mais aconchegante e lúcido você andar a partir dessa experiência aberta, né? Então, vamos lá. A forma que a gente vai ver aqui meditação é assim, ó. Quando é que foi a última vez que a gente chamou as emoções para tomar um cafezinho, né? Quando foi que a gente foi lá tomar um cafezinho com as emoções? Então, o grande mestre Suzuki Roshi, ele vai dizer que a gente deveria chamar as dificuldades para a gente tomar um chá com elas, em vez de repelir as dificuldades, né? Por quê? Porque a gente não muda os padrões com comportamentos elevados e nem com explicações. Não muda. Isso vai durar por um tempo, contém aquele comportamento, que daqui a pouco aquilo explode, né? Então a gente começa a olhar para dentro, para a gente ir atrás da raiz da questão. Com a meditação, a gente então vai começar a entender e digerir. É necessário que a gente entre nesse processo de digestão, tá? E não apenas leitura. A gente começa a entender como estabilizar os elementos, de modo que a gente possa observar o que está acontecendo dentro, sem condenar, ou a gente cair numa interpretação tendenciosa, né? Como memórias, pensamentos, sentimentos passados. Então a gente começa a se reconectar com a nossa verdadeira face, nossa verdadeira natureza, né? Ou seja, se a gente tem algum problema aqui, é a ausência de lucidez, tá? E com essa ausência de lucidez, a gente sofre. A gente sofre com indiferença e sofre com ausência de compaixão e ausência de sabedoria em cada ato, cada intenção nossa. E quando a gente senta para meditar, a gente pode acontecer a gente se sentir desacreditado. A gente diz assim, nossa, eu acho que isso aqui não é para mim. Por quê? Porque a pessoa tá há tanto tempo dentro desses padrões, né, dentro desse desequilíbrio, que quando ela senta, ela diz assim, bom, a melhor descrição que eu tenho de mim mesmo é... Aí ela pega o Facebook, pega o que está no Instagram, ela pega o que os amigos e amigas acham dela, né, o que é que ela acha dela mesma, né, em geral é uma coisa depreciativa. Então é mais ou menos assim, olha, senhor alcoólatra, você pode largar o álcool, ele pode até entender, mas leva tempo para ele soltar, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está sobre o efeito dos cinco elementos em desequilíbrio, isso tem consequências. Então, a gente está preso à bolha quando isso acontece. Então, por exemplo, a gente não consegue entender como que o corpo opera, porque a gente está muito embolhado, né? A gente não consegue entender se a gente está sendo impertinente ou não com as pessoas. A gente não consegue entender se a gente está gerando tensão conosco e nas relações ao redor. A gente não consegue ver isso, simplesmente porque a gente está com um processo constante de, de deixar os lugs em desequilíbrio, tá? Então, quando a intensidade desse desequilíbrio é alta demais, a gente vai ter o que a gente chama de autoimportância. Ou seja, a gente chega nos lugares e a gente parece mais uma montanha, no sentido de que a gente não tem interesse pelas pessoas nenhum e gera uma indiferença total. Pior, às vezes a gente pode até gerar inveja, né? Ou seja, a gente chega nos lugares para prejudicar em vez de ajudar. Então vamos lá. A ideia geral para a gente poder trabalhar com as emoções é, compreender que elas são parte da nossa experiência, mas não são a totalidade da nossa natureza humana. Então, crucial isso. 2, trabalhar, respirar, acolher essas emoções que surgirem, dentro do que for possível. E 3, podermos lidar com as emoções em nossas vidas e ajudar os outros com mais coragem e mais lucidez, tá?
Aí, se a gente ainda continuar seguindo de maneira brusca e impessoal em cada situação, isso vai cair, isso vai fazer com que a gente caia num abismo chamado o abismo das metas e tarefas. Então, a pessoa está tão bitolada em querer resolver metas e tarefas que ela acha que o mundo se resume a problemas e urgências, né? Então, dessa forma, ela não tem como olhar para as emoções. Ela não está conseguindo nem parar para olhar para dentro. Então, em geral, a maioria de nós não se dá conta das emoções e hábitos destrutivos até que alguém aponte o dedo para a gente. Sempre tem aquele amigo que manda real. Ou a gente seja multado por excesso de velocidade pela realidade, né? Vocês entendem? Às vezes a gente está tão acelerado que a gente passou do nosso limite de velocidade. Aí o que acontece? A gente capota. Aí a gente, em geral, fica doente, vai para cima de uma cama, ou sofre um acidente. É isso. O que a gente pode fazer para lidar com as emoções? Temos três opções. A primeira é seguir igual. A gente escutou tudo isso aqui e a gente quer seguir igual, diante dos padrões e neuroses. A pessoa simplesmente diz assim, uau, hoje eu vou entrar para dar like para minha raiva. Hoje eu vou dar like na minha tensão. Tensão com S, tá? Não é atenção, não, é tensão. Hoje eu vou dar like na perturbação que eu possa criar ao redor. E eu estou me achando o máximo. Eu quero que vocês me aceitem por isso. Dois, algumas pessoas podem até reconhecer certos conflitos e entendem as consequências desses conflitos, mas elas relutam em mudar. Elas não querem mudar. E três, existem aquelas pessoas corajosas que dizem, ó, por hoje, eu quero ter a minha vida de volta. Eu não quero mais ficar à mercê dos conflitos. Como que a gente sabe que a gente está no meio de conflitos? A gente tem intuições a respeito disso, mas a gente pode ver que, por exemplo, a gente quer ser importante a ponto de ignorar as outras pessoas. A gente quer impor a nossa visão. Né? Dois, a gente se sente esgotado todos os dias, achando que tudo se resume a ter problemas e urgências a serem resolvidas. Três, a gente se sente tão exausto que a gente é incapaz de relaxar. A gente também é incapaz de repousar, a gente é incapaz de dormir e também é incapaz de sonhar. A gente esquece de sonhar. A mente fica tão agitada que a pessoa não consegue. E quatro, a pessoa se fecha aos outros, ao ponto de achar que ela não vai ter mais tempo, ela não quer ter mais tempo para encontrar com os amigos e familiares, por exemplo. Então, o que acontece, pessoal? A ideia é a gente entender que a partir da prática de meditação, a partir da prática dos cinco elementos, do equilíbrio dos cinco elementos, a gente então começa a trabalhar desse lugar interno, desse silêncio, desse lugar espaçoso interno, com as emoções, e aí a gente começa a entender o poder do silêncio. Por quê? Porque esse silêncio ele tem clareza e abertura, nos proporcionando uma experiência maior e mais ampla diante daquela mesma situação que antes parecia que não tinha jeito de forma nenhuma. O Mingyur Rinpoche fala na biografia dele, né, Apaixonado pelo Mundo, que vocês podem adquirir na editora Luz da Letra, sobre quando ele tinha ataques de pânico. E ele trabalha com a meditação em cima daquilo. Tá? Então, com a prática da meditação, o equilíbrio dos cinco elementos, a gente então vai ter um exame de consciência em profundidade. Então, a gente pode olhar a natureza das sensações físicas, dos sentimentos, pensamentos e a realidade ao nosso redor. Né? A partir daí, o que é que vai acontecer? A gente tem energia autônoma. Com energia autônoma, a gente tem autonomia emocional. A autonomia emocional não vem de uma coisa que eu vou usar como antídoto contra a emoção. Não é assim. Ela vem de um lugar interno, como se a gente mudasse o assento que a gente está sentando para olhar a realidade. Tá? E aí, o que é que acontece? A gente começa a descobrir recursos internos, que a gente pode chamar de recursos do coração, qualidades do coração, como, por exemplo, 4 incomensuráveis, compaixão, amor, alegria e equanimidade. 6 perfeições, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração, sabedoria. 5 sabedorias, né? Sabedoria do espelho, sabedoria da igualdade, discernimento, causalidade e dharmata. Qualquer uma dessas
dessas inteligências, elas fazem com que a gente olhe para o mundo sem estar dando corda para as emoções. Porque a mente é exclusiva, né? Ou ela está num lugar ou ela está em outro. Então é muito simples. Se a mente estiver operando, por exemplo, com uma das 5 sabedorias, ela não está operando com uma das emoções. Só que para a gente fazer essa transição, não dá para fazer essa transição da boca para fora, tem que ser essa transição aqui, ó. Para a gente encerrar o encontro de hoje, não conhecer o funcionamento da própria mente e do mundo interno é analfabetismo emocional. Essa é uma citação do meu professor, que é o Lama Padma Santen. Eu espero ter ajudado vocês e até a próxima conversa. Tchau, tchau.